Shalom, shalom, boa noite. Estamos no dia 26 de maio de 2024 da Era Comum. Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estamos no dia 21 de Iyar, 5.784, a contar da criação. Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Estamos aí nos 49 dias da nossa contagem do Homer, e através do guia espiritual, né, do nosso rabino Simon Jacobson, sobre o nosso Tikkun, 49 meditações, reflexões cabalísticas para o nosso Tikkun, a nossa cura emocional e o nosso refinamento pessoal. Estamos já adentrando na sexta semana, a partir do pôr do sol de hoje, e nós estaremos vivenciando as duas últimas semanas da contagem do Homer, né? E no 50º dia teremos então a festividade de Shavuot, né? Que é a outorga da Torá, né? Com um cerimonial especial, bem como também com um jantar especial de Shavuot. Então, contagem regressiva para o nosso ápice, o nosso grande momento, né, de completarmos a nossa cura emocional e o nosso refinamento pessoal. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim, a cada um seu caminho. Ou seja, assim como o Eterno ele tem dado características semelhantes, mas tem características pessoais, ímpares para cada pessoa. Então, assim como uma mitzvah conduzir alguém ao seu caminho, que lhe é próprio, é um crime conduzi-lo a um caminho que não lhe é adequado. Cada pessoa nasce com um caminho específico para a sua alma, geralmente de acordo com a cultura na qual ele se insere. Existem verdades universais, a herança de todos nós, desde Adão e Noah. Nelas estamos todos unidos, desde Adão e Noah. Mas não devemos ser todos iguais. Nossas diferenças são tão valiosas para o Criador quanto nossas semelhanças. Ou seja, aqui o que o nosso Rebbe quer dizer exatamente, desde Adão e Noah, nós temos realmente o nosso caminho traçado, né? Isso está conectado exatamente com a questão da nossa missão, a missão de cada um. E dentro dessa questão, a missão de cada um, nós podemos ter semelhanças, mas as nossas diferenças são ainda mais importantes para o Eterno, porque são nas nossas diferenças que o Eterno ele vai realmente mostrar a cada um de nós, né, o seu caminho para cumprir a sua missão. Então, por isso, né, dentro da nossa Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, a cura das nossas emoções e o nosso refinamento pessoal, não é aquela questão, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual fulana, e assim sucessivamente, né? Todos nós temos semelhanças, e todas elas são preciosas aos olhos do Eterno. Mas as nossas diferenças, elas são ainda mais valiosas para Hashem, porque através dela é que, de fato, o Eterno mostra a cada um o caminho que deve seguir para poder cumprir a sua missão, né? A nossa semelhança, para podermos entender um pouco melhor, qual que é a nossa semelhança? A nossa tarefa suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem, trazer mais luz e presença divina e dissipando as trevas. Essa é uma semelhança para todos. Então, todos, igualmente, de forma semelhante, têm a mesma tarefa suprema. Só que para alcançar essa tarefa suprema, cada um tem atributos que são refinados, são curados, porque há em cada um de nós
realmente individualidades importantes para Hashem, para podermos cumprir essa tarefa suprema. Então, é dentro desse escopo que nós precisamos entender. A semelhança, nesse exemplo, está exatamente sobre a tarefa suprema. Todos nós temos essa tarefa suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Agora, como conseguir isso, como fazer isso, aí vai exatamente da questão da individualidade, nas suas características pessoais. É isso que fala sobre as nossas diferenças. As nossas diferenças são muito importantes para Hashem, porque de acordo com essas diferenças é onde ele vai conduzir a cada um de nós no caminho certo, no lugar certo e no contato com as pessoas certas, de acordo com essas características individuais. Ok? Baruch Hashem. Então, nós estamos na 6ª semana, a partir do pôr do sol de hoje, e essa semana o atributo emocional base é Yesod, né? Que é vinculação e alicerce. Então, na introdução para a nossa contagem do Homer e para a nossa introdução dentro do aspecto de Yesod, então, antes de fazermos a bênção, a recitação do Salmo 67 e para podermos fazer a contagem de Homer, que hoje é o dia 36, né, que nós estamos adentrando, então nós vamos aí, de fato, fazer essa introdução aqui para depois as bênçãos e etc e tal, ok? É o 36. Então, vinculação e alicerce. A união, o vínculo, é a conexão emocional máxima. Então, a união é o vínculo é a união. E esta é a conexão emocional máxima de cada um de nós. As primeiras 5 qualidades, amor, disciplina, compaixão, persistência e humildade, são interativas, porém ainda manifestam dualidade. Por exemplo, há quem ama e há quem é amado. Então, por isso, a dualidade, ou nesse sentido aí. A ênfase está nos sentimentos de um indivíduo, não necessariamente na reciprocidade. O vínculo, ou união, por outro lado, é uma fusão completa entre dois. É a fusão. Já não são dois, se tornam um, ok? Sem vínculo, nenhum sentimento pode ser realmente concretizado. Se não há esse vínculo, esse alicerce no relacionamento social, seja marido e esposa, esposa marido, pais e filhos, filhos e pais, amigos, parentes, etc. e tal. Então, sem vínculo, nenhum sentimento pode ser realizado. É tudo passageiro, no sentido vulgar da palavra que o mundo usa aí fora, né? É paixão. Ou seja, é aquele fogo de palha. Ele acende rapidamente, queima, apaga, tchau, acabou. Entendeu? Então é isso daí. Vínculo significa conexão. Não somente ter sentimento pelo outro, mas estar ligado ao outro. Então não é apenas uma questão de sentimento, mas é estar ligado ao outro, a outra pessoa. Por exemplo, né, devido exatamente à nossa realidade, né, à tarde com a Torá, a Sinagoga Benenua, Regional Bauru, São Paulo, né, Estado de São Paulo, as nossas lives, os nossos shiur que nós temos por aí, de uma certa forma, a gente acaba tendo com as pessoas vínculo, conexão. E de acordo com essa realidade, o que acontece? Então as pessoas, né, várias pessoas, muitas pessoas, elas acabam, por exemplo, entrando no particular, acabam
perguntando algumas coisas, respondemos, aquilo que não sabemos, consultamos o nosso rabino, Yaakov Gerenstadet, ele nos orienta e a gente vem com a resposta à pessoa, etc. e tal, certo? Nesse sentido, a gente acaba criando um vínculo com a pessoa, a gente acaba criando uma conexão com a pessoa. Então, o que acontece normalmente? A pessoa, quando ela está numa situação adversa, normalmente o que ela faz? Ela entra em contato com a gente. E aí a gente, o horário que a pessoa entra em contato, a gente procura atender rapidamente, né? E acaba tendo essa conexão, respondendo os questionamentos, etc. e tal. Então a gente acaba criando um vínculo, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Mesmo sem se conhecer pessoalmente, através de forma virtual, né? Então, nós temos várias pessoas que nós temos esse vínculo, né? As pessoas vêm no particular, né, acaba abrindo o seu coração, né, conta os seus problemas, etc. e tal, e com a graça de Hashem, né, a gente sente o problema da pessoa, etc. e tal, e a gente procura ajudar da melhor forma possível. E graças a Hashem, a gente tem conseguido, né, até aqui, corresponder aos anseios e ajudar as pessoas, né? Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa, ela confia tanto em você, ela acaba exatamente criando uma vinculação. E ao criar uma vinculação, então ela simplesmente é uma fusão que acontece com as pessoas. Por quê? Porque quando a pessoa ela adquire em você uma confiança, então quando há uma situação adversa, então a primeira pessoa que vem no pensamento dela é você. Quando essa pessoa ela entra em contato contigo, manda um áudio, né, no caso específico que nós estamos falando, manda um áudio, manda uma mensagem, etc. e tal. Quando você lê a mensagem, quando você ouve o áudio, você automaticamente você já se conecta com aquela pessoa e você automaticamente conecta com o sentimento que aquela pessoa está passando. É algo fantástico. É algo fantástico. E isso daí traz realmente o quê? Vínculo. Yesod. Então, sem vínculo, sem essa conexão, nenhum sentimento pode ser realmente concretizado. E quando não há vínculo, a pessoa percebe que você é superficial. A pessoa percebe que você não está nem aí com ela. Quando você não tem vínculo. Quando você cria o vínculo, então tanto o doador como o receptor, realmente, os sentimentos são mútuos, por causa do vínculo, por causa da conexão, entendeu? Então, já aconteceu casos, né, também na nossa jornada aí, em que a pessoa entra num contato particular e ela começa a conversar e não sei o que lá. Você sente que aquela pessoa ela está sendo superficial e ela está com outras intenções. E normalmente o que tem acontecido dentro desse aspecto aí conosco é que a pessoa quer fazer você de tonto e quer arrancar dinheiro de você. Isso já aconteceu várias vezes com a gente aí. Então, dentro da questão Yesod, vinculação, alicerce, quando há esse atributo, ele quando está apurado, né, Hashem ele te dá sabedoria, entendimento, discernimento, para você realmente saber quando é um momento que há segundo as intenções e quando há verdadeiros sentimentos. E isso torna as pessoas, como fala ali, né, uma fusão completa do doador e do receptor,
né? E aí acontece o que já em outra lição aprendemos, né? As duas pessoas acabam realmente sendo abençoadas e sendo elevadas e assim sucessivamente, ok? Então, vínculo, aliás, significa conexão. Não somente ter sentimentos pelo outro, mas estar ligado ao outro, né? Uma das formas de você observar isso, você como doador, quando você tem essa conexão com o receptor, uma das coisas que você observa realmente é que quando termina a conversação, né, cada um vai, vamos dizer assim, o modo simples, né? Cada um vai para o seu canto, você percebe que de você emanou energias. Você percebe que você realmente teve um desgaste espiritual, emocional, teve um desgaste físico. Você sente isso daí, porque houve uma conexão muito forte. E quando nós nos importamos com a vida do nosso próximo, você cria essa conexão automaticamente, né? E isso é, sem sombra de dúvidas, agradável, Hashem, porque você está e estará permanentemente ajudando alguém. E isso é maravilhoso aos olhos do nosso Eterno, ok? Então, cria um canal entre aquele que doa e aquele que recebe. O vínculo é algo eterno. Essa é a questão, por isso que você sente esses efeitos. Você vê que desprende de você energia, né? Você sente que você teve desgastes emocionais, espirituais, etc. e tal. Por quê? Porque esse vínculo é algo eterno. Simplesmente isso. É algo eterno. Sabe? Então, é muito bom quando realmente Hashem nos usa como doadores, né? Para que a gente possa, sem sombra de dúvidas, que nem comentamos outras vezes aí, durante esses 35 dias passados, né? Como é bom quando você encontra alguém e a pessoa chega para você e fala assim: ô fulano, tudo bem? Ô, tudo bem. Pô, ó, lembra daquela vez que você me disse uma palavra X? Você não imagina o quanto que aquilo me fez bem. Até hoje eu lembro disso daí. Sabe? Então, não importa o tempo que passa, porque o vínculo, ele é algo eterno. Está além da vida. E esse é o objetivo que realmente o Eterno quer, que o nosso Yesod, o nosso vínculo, o nosso alicerce, seja algo eterno. Ele desenvolve uma união duradoura que perdura a vida toda, para sempre, através dos frutos perpétuos que ele cria. Então, esses frutos perpétuos, através do vínculo, né? Um vínculo que tem uma conexão saudável, equilibrada, madura, faz com que realmente os frutos sejam perpétuos, né? A pessoa ela gosta de estar perto daquela pessoa, daquele doador. Ela gosta de estar perto dela, porque ela sente realmente a presença divina, etc. e tal, entendeu? Então, crie vínculos, crie conexões, para que haja realmente algo eterno entre você e a pessoa, seja qual for o nível, marido, esposa, marido, pais e filhos, filhos e pais, irmãos, né? Parentes, conhecidos, amigos, etc. e tal, entendeu? É muito bom você criar isso daí, ok? Aliás, você não pode esquecer que na redenção final, com o justo Mashiach, né? O exemplo simples, né? Essas duas pessoas vão ressuscitar nos dias de Mashiach, né? E vai ter esse vínculo mesmo além da vida, como diz o salmista, né?
que Hashem nos guiará mesmo além da vida, ok? Vinculação é a base da vida. Quando alguém diz assim, não achei o sentido da minha vida, está faltando vinculação, né, com uma dessas questões. Né? Se ela está no momento em que ela está necessitada, ela precisa pedir a Hashem que coloque em conexão com ela uma pessoa que realmente seja um verdadeiro doador para criar esse vínculo, para que a vida seja mais saborosa, mais deliciosa, né? Mais alegre de se viver. É uma das formas de encontrar-se a felicidade também, ok? Então, é importante isso daí. A pessoa quando diz, não tem sentido a minha vida, é porque ela não está tendo vínculo com ninguém. Ela pode estar no meio da família, mas não tem vínculo. Alguma coisa aconteceu, quebrou o vínculo. Precisa achar o ponto em que o elo foi partido para que ele volte a ter uma união. Né? Então, quando a pessoa diz que não tem sentido a sua vida, é porque ela perdeu o vínculo com tudo e com todos. E isso é perigoso, sem sombra de dúvidas, ok? Então, a vinculação é a base da vida. É a coluna vertebral emocional da psique humana. Se você não tiver a coluna vertebral, você é uma massa humana. Se você não tivesse a coluna vertebral, você jamais poderia ficar em pé, sentado ou algo semelhante. Sem a coluna vertebral, seria apenas uma massa humana no chão, ou onde colocar. Então, a coluna vertebral, ela é tudo no ser humano. É o guia, a orientação, é o sustentáculo, é o alicerce, é a coluna vertebral, é o vínculo com todo o seu corpo humano. Então, por isso, né, o rabino Simon Jacobson, ele fala, a vinculação é a base da vida, é a coluna vertebral emocional da psique humana. É a coluna vertebral emocional da psique humana. Então, um exemplo simples. A pessoa que não tem vínculo, qualquer loucura que aparece na sua cabeça, ela faz, ela não tem vínculo com ninguém. Então, é aquele famoso ditado, não fede, não cheira. Acontece o que acontecer, tá tudo certo. Porque não tem vínculo com nada, com ninguém. Agora, uma pessoa que tem vínculo com alguém, né? Então, vem uma tempestade no seu pensamento, vem lá um problema lá, um pensamento negativo, destrutivo. Então, o que ela faz? Imediatamente ela pensa na pessoa que ela está vinculada, seja o marido, a esposa, os filhos, etc, 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 etc. Entendeu? Então vem lá um pensamento negativo, destrutivo lá, de fazer uma grande besteira na vida, chutar o balde e mandar tudo e todos a favas. Há momentos que nós passamos por isso, cada um de nós passa por isso. Mas aí, de repente, veio o primeiro pensamento. O primeiro pensamento não tem como você evitar, ele vem, bate de cara contigo. Mas o segundo pensamento é seu. Se não tem vínculo, que vá às favas, eu vou chutar o balde. Se tem vínculos, então você pensa exatamente nas pessoas com quem você tem vínculo. E você fala, puxa vida, se eu chutar o balde, fulano, beltrano, ciclano, aí você começa a relacionar as pessoas com as quais você está vinculada. E aí, ao relacionar, né, você recordar as pessoas com quem você está vinculado, aí você vai falar assim, puxa vida, não vale a pena chutar o balde. Eu vou sofrer os danos do momento, seja eles quais forem, né, as questões emocionais e companhia limitada, e Hashem vai me dar a resposta, Hashem vai me dar o escape, mas não vou fazer isso. Tem muita gente que eu amo e tem muita gente que me ama, porque há vínculos. Então não vale a pena
chutar o balde. Entendeu? É isso que significa aqui, um exemplo prático aqui, ok? Toda pessoa precisa vincular-se para florescer e crescer. Se não há vínculo, não há como florescer e crescer. Florescer e crescer significa dar sentido à vida. É você florescer no sentido de a cura das suas emoções e o seu refinamento pessoal. Você parte exatamente para florescer, ou seja, para que você seja de fato um instrumento divino para o bem. E crescer é cada vez mais elevar-se espiritualmente, para que, junto com você, outros possam crescer também, ok? Então, um vínculo, por exemplo, entre mãe e filho, entre marido e a sua esposa, entre irmãos e irmãs, entre amigos íntimos, é um vínculo. Então, essas classes sociais ou essas categorias de relacionamentos sociais precisa realmente do quê? Desse vínculo, que é a coluna vertebral e emocional da nossa psique humana. Quantas vezes, por exemplo, né, o chefe de família, no seu serviço lá, ele é humilhado pelo chefe, por exemplo, né, é pisoteado pelo chefe. Ele tem vontade de estraçalhar aquele chefe. Mas ele não faz por quê? Porque ele tem vínculo com a sua esposa e os seus filhos, principalmente. Então ele para e pensa, fala, puxa vida, eu gostaria realmente de separar, né, o braço daquele corpo ali, o pé daquela perna, por exemplo, né? Mas não vale a pena. O meu amor pela minha esposa, pelos meus filhos, o amor deles para comigo é muito maior do que isso daqui. Não, eu vou sofrer o dano agora, mas Hashem vai me dar o livramento, a salvação dessa pessoa aqui. E aí, de repente, né, num belo dia, você chega no seu trabalho e cadê o chefe? Aí você fica até com medo de perguntar, porque você não sabe quem quer puxar saco do chefe, né? Mas aí você cria coragem, porque não apareceu, já passou algumas horas, o chefe não apareceu. Aí então você fala lá pro seu colega de trabalho, lá bem baixinho, né? Ô, o chefe não veio hoje, tá doente? Aí o outro responde também baixinho e fala assim, não, ele foi despedido. É um exemplo que nós estamos dando, entendeu? Ou seja, quando nós, de fato, lançamos todo o nosso bitachon, toda a nossa confiança em Hashem, e vamos cumprindo a nossa missão, é Ele que briga, é Ele que luta as nossas guerras, entendeu? É isso daí. Então, por isso, né, o vínculo é afirmação. Ele dá sentido de pertencimento. Aquele que eu importo, eu sou significativo e importante. Então, o vínculo, como que é importante nas nossas vidas, é a coluna vertebral e emocional nossa. Né? E de acordo com os exemplos que nós acabamos de dar, está aqui também nesse sentido. O vínculo, ele estabelece a confiança. Você não é uma pessoa frágil. Você não é uma pessoa fraca. Você não é uma pessoa derrotada, destruída. Você tem, de fato, segurança, né? Confiança. Você está estabelecido. Você tem sentido de pertencimento. Eu pertenço a alguém, alguém pertence a mim, no sentido de relacionamento pessoal, social, etc. e tal. Entendeu? Então eu importo. Eu importo com a pessoa X. Eu sou significativa e importante para tal pessoa. Então eu não vou chutar o balde, não. Não vale a pena. Estabelece a confiança em si mesmo e nos outros.
Porque quando você tem confiança, né, você vai aprender a confiar nas pessoas. E ao aprender a confiar nas pessoas, você não vai ficar enganado. Você não será ludibriado. Por quê? Porque Hashem, ele te dá esclarecimento para não ser enganado. Porque a sua confiança está em Hashem. Sem vínculo e nutrição, não podemos nos realizar e sermos nós mesmos. Então, nessa parte aqui, ó, sem vínculo e nutrição. Nutrição, o próprio nome diz, né? Nutrir, sustentar, alimentar, fortalecer, ok? Então, sem vínculo e nutrição, não podemos nos realizar e sermos nós mesmos. Se você não tem vínculo com você mesmo, você não vai ter com ninguém. Então, você não vai poder, de forma alguma, realizar absolutamente nada. Simplesmente isso, nada. Nada. Às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, mas eu estou passando pela mesma situação. Por que eu estou passando por essa mesma situação? Procura analisar o teu vínculo. Procura analisar o teu alicerce, Yesod. Tem alguma coisa aí que os parafusos não estão no lugar. Procure isso. E ó, ajeite, aperte o parafuso para as coisas ficarem no seu devido lugar. Porque sem vínculo e nutrição não podemos realizar nada e nem sermos nós mesmos. Entendeu? A gente sempre vai estar com uma máscara de alguma coisa, mas não sermos nós mesmos. Então o vínculo canaliza todas as 5 qualidades precedentes numa união construtiva, dando-lhes o sentido de alicerce. Enquanto todos os outros sentimentos humanos são emoções individuais, né? Amor, disciplina, compaixão, persistência, humildade, plantas separadas de uma mesma construção, e cada um deles é um componente necessário da experiência humana. Mas o vínculo, ele canaliza e integra todas as outras emoções numa única ligação que cria o alicerce, sobre o qual a estrutura das emoções humanas se assenta firmemente. Então, vínculo, você tem vínculo no amor. Então você não chuta o balde, é o exemplo que nós estamos dando para você ter a noção e de acordo com cada uma das suas realidades, você analisa nesse sentido. Então você tem vínculo com você mesmo. Então você tem vínculo com amor, então eu não chuto o balde. Por quê? Porque eu amo. Ah, você ama quem? Bom, eu amo a mim mesmo. Eu amo o meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, eu amo meu marido, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo o meu trabalho, que é questão de experiência também pessoal, eu amo o meu trabalho, eu amo meus colegas de trabalho, eu tenho vínculo, eu tenho alicerce. Aí aparece lá um João destruidor, um João negativo, né? E fala um monte de abobrinha e desiste, né? E você fala, não é por esse lado, não. Aí você alimenta aquela pessoa para ela poder fazer essa questão. Eu tenho vínculo na disciplina. O fulano te chama lá, vamos, o fim de semana tá chegando aí, ó, é hora de ir pro bordel, pintar o set, é fim de semana, que não sei o quê, deixa a família lá, vamos lá, pintar o nosso set lá. Fala, não, eu tenho vínculo na disciplina. Eu não vou para esses lugares, não. Eu tenho vínculo no amor, vínculo na disciplina, então não vou, não. Eu tenho vínculo na compaixão. Eu tenho vínculo na persistência, eu tenho vínculo na humildade. Então o vínculo, ele faz com que, de fato, né, ele canaliza, integra todas as nossas emoções uma à outra e nós não perdemos realmente a estrutura da nossa vida, entendeu? E o nosso relacionamento acima de tudo, né?
o nosso relacionamento com Deus, ok? Então, numa única ligação, ele cria esse alicerce sobre o qual a estrutura das emoções humanas se assenta firmemente. Então, como diz o outro, né? Os céus e a terra podem abalar, mas ele permanece firme, porque ele tem vínculo com todas as suas emoções, ok? União e vínculo é entregar-se por inteiro, não somente em partes. Não é apenas uma emoção, mas é apenas todas elas. Com vínculo, você não tem uma emoção. Com vínculo, você possui todas as emoções ao mesmo tempo, para finalidades diversas, sem ser individual. Mas é a conexão, é o vínculo, é o alicerce. E é assim que Yesod completa o espectro das primeiras 6 emoções. Yesod, com base e fundamento, é diferente de um alicerce comum. Ele não fica somente abaixo dos mais altos níveis da estrutura. Ele envolve todos eles. Uma efetiva pedra fundamental da psique emocional não pode ficar separada, mas deve incluir e permear todas as emoções. Somente então a ligação, a vinculação pode ser construtiva e permanente. Esta é a nossa semana com base, alicerce, né? Com vinculação, né? Para com todas as outras emoções que teremos nesta semana. Então, Yesod é a base para a nossa semana. Vamos para a bênção e a recitação do Salmo 67. Arahaman hu yahazir lano avodat beit hamikdash. Linkomar bimeera veiameno, amém, selá. Que o misericordioso restaure o serviço do Beit Hamikdash ao seu lugar brevemente em nossos dias, amém, selá. E o Salmo 67, o Salmo messiânico, assim nos diz. Ao mestre do canto sobre instrumentos de cordas, um salmo, um cântico. Que o Eterno nos conceda sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer seu rosto, para que na terra seja conhecido o seu caminho, e entre todas as nações sua salvação. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Alegre-se e rejubilem todas as nações, porque com equidade as julgarás, e pelo caminho reto as conduzirás. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Possa então a terra produzir em abundância seus frutos. Queira o Eterno nosso Deus nos abençoar. Sim, queira Ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Amém. Ok? Vamos para a contagem do Homer no dia de hoje. Edna, quem puder ficar em pé, vamos ficar em pé aí. Ok? Eu vou falar, né? E vou repetir com vocês que a Edna está atendendo o nosso portão. Ao vivo e a cores, sempre tem uns imprevistos aí, ok? Estamos na sexta semana, é o primeiro dia da sexta semana. Então a contagem de hoje, né? Do Homer, traz para nós a contagem regressiva das 2 últimas semanas que temos pela frente, ok? Então é esse sentido aí. Eu estou enrolando aqui para ver se dá tempo da Edna chegar. Acabou de chegar. Baruch Hashem. Ok? Então eu falo e vocês repetem com a Edna aí. Baruch Hashem. Então a contagem do Homer hoje diz assim. Hoje é o dia 36, ou seja, 5 semanas e um dia do Homer. Hoje é o dia 36, ou seja, 5 semanas e um dia do Homer. Amém. Podia sentar? Baruch Hashem. Então, amados, hoje a nossa contagem, né, de número 36, primeiro dia da sexta semana, Hesed de Yesod, ou seja, amor na vinculação. O amor é o coração do vínculo. Você não pode unir-se, se ligar a algo ou a alguém sem o amor.
Então nós já estamos aí vendo no primeiro dia da sexta semana, né, a questão do vínculo e o amor na vinculação. Ou seja, o amor é o coração do vínculo. Sem amor, você não pode se unir a ninguém, não estar ligado a algo, que é a experiência, né, no sentido pessoal, ou estar ligado realmente a alguma pessoa. Sem amor, você não luta para conquistar o seu lugar, socialmente falando, ou profissionalmente falando, né, nas demais atmosferas. Né? Sem o amor, você realmente não tem como ter vínculo com quem quer que seja. Então, por isso, o amor na vinculação, né, é importante para que possamos realmente ter essa união com o objetivo, o desafio que nós temos pela frente, né, para conquistar, ou com pessoas. O amor estabelece uma base segura sobre a qual pode ser construída a união. Então, seja amizade, parentesco, colega de trabalho, escola, né, o marido, a esposa, os filhos e pais e vice-versa, etc, etc. Então, o amor estabelece uma base segura. Onde há o amor, tem aquele velho ditado que diz, né, com amor eu moro até debaixo da ponte, né, com a pessoa que eu amo, né? É uma expressão comum. Obviamente ninguém casa para morar debaixo da ponte, não resta dúvida sobre isso. Mas a alegoria aí, né, que fala aí é exatamente o quê? As dificuldades da vida que os dois vão enfrentar juntos. Então o amor, né, que tem o amor na vinculação, vai fazer com que realmente o casal, por exemplo, né, venha vencer as dificuldades da vida. Porque o casal em si, na realidade, eles vão viver muito mais tempo juntos do que com seus pais e a sua própria família, né? Os seus pais, seus irmãos, né? Então, a pessoa, por exemplo, ela casa aí, uma suposição, né? Ela casa aí com 18 anos, ela ficou 18 anos na casa do seu pai, junto com os seus pais e os seus irmãos. Mas aí, daqui a pouco, passou o tempo, aí, de repente, modo de dizer, né, já está comemorando 20 anos de casamento, já passou mais tempo com a esposa, né, do que com a sua família propriamente dita, né? Então, por isso, o amor estabelece a base segura, né? E, obviamente, né, essa base segura vai fazer com que você esteja sempre em contato com a sua família, né? Por parte de pai e mãe, obviamente, né? Se você tem dificuldades de se vincular, examine o quanto você ama a pessoa ou a experiência com que você deseja se ligar, né? Então, se você tem dificuldade de manter um vínculo, de ter essa conexão com alguém, então você precisa examinar quanto você ama aquela pessoa. Qual é o nível, né? Como diz aquele ditado, né? De 0 a 10, qual que é o seu amor pelo teu marido? De 0 a 10, qual é o amor que você tem pela sua esposa? De 0 a 10, qual é o seu amor que você tem pelos seus filhos, pelo seu amigo, pelo seu pai, pela sua mãe, patati patatá. Entendeu? Então você precisa analisar. Ele é baixo? Então você precisa ver o que precisa melhorar em você. Não é no outro, é em você. Ah, mas o meu marido é um negócio sério, né? Tudo bem, né? Mas o que você melhorou para que ele não seja tão sério assim, entendeu? Ah, minha esposa, ela me tira do sério, né? Ela me deixa com o nervo à flor da pele, né? E o que você faz para que esse vínculo de amor realmente seja modificado? Qual que é o grau dele? Então você precisa analisar, ver aqueles pontos negativos, corrigir, porque o amor, ele é o coração do vínculo, é a base, certo? Se você tem dificuldade de se vincular, né, manter conexão, examine o quanto você ama a pessoa, ou a experiência que você propôs a atingir, né?
Eu tento a pergunta, né? Temos duas perguntas aqui. Eu tento me ligar afetivamente sem antes promover uma atitude afetuosa, né? Veja bem, né? Essa pergunta é interessante porque eu tento me ligar afetivamente sem antes promover uma atitude afetuosa. Ninguém chega assim de repente, né? Chega assim do nada, né? E chega para alguém e diz assim, ó, eu gosto de você. E vai esperar que a pessoa responda, eu também gosto de você. Nossa, parece que a gente se conhece há tanto tempo, que não sei o que, não sei o que lá. Antes de acontecer isso, precisa realmente ter algumas atitudes afetuosas entre as pessoas. Palavras, cumprimentos, né? Um favor, uma ajuda, algo assim, né? Que começa a trazer amor na vinculação com aquela pessoa. Começa a ter uma conexão, começa a ter um amor fraterno, verdadeiro, autêntico, né? Equilibrado, maduro, saudável, etc. e tal, né? Para poder estabelecer um alicerce, ok? Um alicerce, para não ser fogo de palha, como diz o outro aí. A segunda pergunta é: expresso a minha ligação de uma maneira carinhosa, né? Lembrando, né, que amor, né, no hebraico, aí como diz a de Machado, né, ahavá, né, no hebraico, né, amar, né, ahavá. Nesse sentido, amados, sem sombra de dúvidas, a maneira carinhosa, ela é tudo de uma pessoa. Veja bem o que Salomão fala num dos seus provérbios, né? Uma palavra carinhosa, uma palavra branda, ela apaga todo furor. Ela apaga todo furor. Uma pessoa que você conhece, ela chega brava, né? Tá soltando veneno pelas ventas. Tá com o nervo à flor da pele. Você não tem nada a ver com isso, mas aquela pessoa vira para você e parece que vai te esganar. Você já observou que a coisa ali está feia. E aí, a hora que aquela pessoa vai falar alguma coisa, você fala assim: ô fulano, como que eu te amo. Você é um dos meus melhores amigos, você é uma das pessoas que eu mais gosto de estar presente, você é joia. Você desmontou o bravão, ou a bravona, né? Como que seja quem for, né? Você desmonta. Por quê? Por causa de uma maneira carinhosa que você se dirige à pessoa. Se uma palavra branda, ela apaga todo furor, o contrário é um verdadeiro querosene para apagar fogueira. É a mesma coisa que jogar querosene na fogueira. Vai pegar fogo e vai explodir mesmo, né? Se sobrar alguém para contar a história, ainda vai lá, mas é até perigoso não sobrar ninguém para contar a história, entendeu? Então, a maneira carinhosa, ela é importante de nós podermos interpelar uns aos outros. O exercício até o pôr do sol de amanhã é: demonstre a ligação que você tem com o seu filho, ou seu amigo, ou sua esposa, ou seu marido, etc. e tal, através de um ato de amor. Um ato de amor. Obviamente, toda experiência preciosa, ela começa dentro da própria família. Então, até o pôr do sol de amanhã, demonstre a ligação que você tem com o seu filho ou amigo, né? Ou marido ou esposa, etc. e tal, né? Através de um ato de amor. E aí você vai ver o quanto que é maravilhoso viver amor na vinculação, nessa conexão. Cada dia mais, viver esse amor com vínculo é muito importante para que nós possamos vencer a nossa jornada monoteísta em direção à redenção final com o justo Mashiach. Que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Com a graça de Hashem. Até amanhã. Shalom, shalom. Até lá.